Fala pessoal, tudo certo? Relacionamentos é o assunto de hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. A gente vai ler até o final, e até o 20. O texto da grande comissão, que a gente normalmente associa a movimento missionário, né, esse tipo de ministério, esse tipo de atividade, mas na verdade talvez ele seja sobre relacionamentos como um todo, né? E eu vou chegar nesse argumento. Como é que eu cheguei até isso, né? Primeiro eu queria dizer que, assim, às vezes a gente olha para a palavra de Deus de uma forma um tanto limitante, né? Então a gente tem alguma interpretação sobre um determinado texto bíblico, sobre alguma passagem, e a gente acha que é só sobre aquele assunto, né? Quando a gente vai ver, na verdade, a Bíblia ela é totalmente completa e harmônica e os ensinamentos de Deus se completam entre si e nunca entram em desavença um com o outro. Então a gente tem que olhar sempre um texto dentro da palavra de Deus como um todo, né, para entender ele de forma mais profunda. Isso acontece porque o próprio Deus é assim, né? A gente sabe que Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é glorioso, né? E quando você vai estudar a glória de Deus, né, muitos teólogos definem como a junção perfeita, né, a coexistência perfeita de todos os seus atributos, né? E Deus, em tudo que ele o é de forma perfeita, mas também é de forma harmônica. Então, Deus, ele é, por exemplo, santo e justo, mas ele também é um Deus de amor e de misericórdia. E a justiça de Deus, ela é perfeita em amor e misericórdia, né? E o amor de Deus, ele é perfeito em justiça. E aí você vai vendo como todas essas características de Deus, como ele se revela, tudo isso se complementa, né? Ele é todas essas coisas em sua totalidade, mas também nenhum atributo de Deus exclui o outro. Em um momento ele é o Senhor dos Exércitos, em outro momento ele é o Senhor da Misericórdia. Não, ele é tudo, sempre, o tempo todo, né? E quando Deus se revela por meio da sua palavra, a sua palavra reflete essa característica de Deus, né? Porque o propósito da palavra é revelar o próprio Deus, né? Então, tudo que Deus ensina na Bíblia não se contradiz. Tudo que Deus ensina na Bíblia conversa perfeitamente entre si. Quando a gente olha para o texto da Grande Comissão, não é só para a gente pensar em um culto de envio de um missionário, ou em uma conferência de missões, ou em algum tipo de ministério assim. Não, é também o ensino de Jesus que é a maior missão que nós recebemos, e isso deve, de algum jeito, conversar com todo o resto que Jesus falou, né? Então, é amplo dessa forma, né? Eu gostaria de compartilhar isso porque entender a grande comissão dessa forma trouxe um grande consolo para mim, trouxe alento para o meu coração em relação aos meus relacionamentos, né? Eu espero que Deus te console dessa mesma forma, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente vai olhar para o versículo 18, Jesus ele se aproxima dos discípulos, né? Em um momento que ele tinha acabado de aparecer de novo para eles, né? Alguns adoraram, outros duvidaram, e ele junta eles e fala assim: primeira coisa, eu recebi toda a autoridade, né? Sobre os céus e sobre a terra. Então, Jesus, quando ele vai dar essa grande missão para nós, ele apela, ele relembra a sua própria autoridade, né? Então, se vem de uma autoridade tão grande, a grande comissão para nós, em primeiro lugar, não é uma opção, né? É a missão que nós recebemos e que nós devemos viver cumprindo essa missão. E ao não cumprirmos, nós estamos errados, né? Simples assim. Então, não é para quem tem um chamado especial para a missão, não é para quem quer se envolver integralmente com o ministério, o resto tudo bem, não. É um chamado para todo mundo, né? É um chamado para nós e a gente precisa entender isso com profundidade, né? Mas o que o texto vai dizer é que o desejo de Jesus, como nossa principal missão, é que nós façamos discípulos, né? Nós tornemos as pessoas mais parecidas com Jesus por meio dos nossos relacionamentos, né? E como é que a gente faz discípulos? Jesus vai falar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aqui o próprio batismo ele remete à ideia de trazer a pessoa para o corpo,
né? Em primeiro lugar, ela precisa fazer parte do reino de Deus, né? Da igreja, né? Então, o batismo ele é um símbolo de você fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, em primeiro lugar, você traz as pessoas para esse corpo, né? Se a pessoa não é crente, você tem que pregar o evangelho, né? Para que ela então, para que Deus então possa convertê-la e trazer ela para o seio da igreja. E uma vez que isso acontece, existe uma segunda etapa nesse processo que é ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, o desejo de Deus para todos os seus relacionamentos na sua vida é para que você faça discípulos de Jesus. E isso, dependendo do seu relacionamento, dependendo do seu nível de relação com a pessoa e dependendo de quem essa pessoa é e de quanto ela conhece o Senhor, essa grande comissão vai se expressar de uma forma pontual e específica. Então, quando a gente está conversando com alguém que não conhece a Cristo, claro, o propósito, visando esse grande objetivo de formar um discípulo de Jesus, é que ela conheça o Evangelho, que ela se converta. É o caráter mais missionário mesmo, né? Mas também, quando a gente está falando com alguém que já é crente, esse propósito continua acontecendo. A gente tem que fazer com que essa pessoa que Deus colocou na nossa vida seja mais parecida com Jesus. E como é que isso pode acontecer de forma prática na vida dela agora? É isso que a gente tem que pensar nos nossos relacionamentos, né? Então, às vezes, para um amigo nosso, um irmão da igreja que está passando por dificuldade, a nossa obediência da grande comissão ali é trazer consolo, é estar do lado dela, é trazer amparo, é, por nosso meio, mostrar o amor de Jesus. E com isso, durante aquela dificuldade, ela vai, através de nós, sentir o amor de Deus e vai se achegar a Ele. E vai ter mais amor por Deus. E vai ser um pouquinho mais parecido com Jesus por causa do nosso relacionamento com ela, né? Às vezes, para um familiar que a gente vê todo dia na correria em casa e tal, só de ser paciente, tentar ser amoroso, tentar ouvir a pessoa, ali a gente vai dar uma atenção para ela e aquilo vai demonstrar o amor de Jesus para o nosso cônjuge, para nossa mãe, para nosso pai, para nosso irmão. E ali a pessoa vai ser impactada por isso. E a gente vai estar fazendo o máximo que a gente pode para que naquele dia, numa quarta-feira de chuva chata, cheia de problemas, ela seja um pouquinho mais parecida com Jesus, né? Então, é maravilhoso isso, porque às vezes a gente fica perdido nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente não sabe como lidar com as pessoas, não sabe o que fazer, não sabe nem por que Deus colocou essa pessoa na minha vida. Às vezes uma pessoa que atenta contra a gente, que tira a nossa paz, que é injusta com a gente, que nos magoa, que nos machuca. O que Deus quer do meu relacionamento com essa pessoa, né? E o Senhor Jesus nos instrui aqui. O desejo do Senhor para que Ele seja glorificado por meio desse relacionamento, qualquer que seja, é que você se comporte de tal forma que esse relacionamento leve aquela pessoa a ser mais parecida com Jesus, né? E às vezes, para uma pessoa que tá acabando com a gente, está fazendo mal com a gente tentar amá-la, tentar agir de forma diferente, não devolver na mesma moeda, a gente está mostrando como é que Deus fez com a gente. Como é que Jesus nos amou primeiro, quando a gente ainda não o conhecia, ainda não o amava, ainda não tinha um coração grato por Ele, né? E assim a gente mostra a Deus para ela, né? Então, a grande comissão, na verdade, é um grande norte para todos os nossos relacionamentos, né? Em certo sentido, a grande comissão resume o ensino de Jesus, né? De como o maior desejo que nós devemos ter é amar a Deus, e isso se expressa no amor ao próximo, né? Isso se expressa em amando as pessoas que Deus coloca na nossa vida da forma como Deus nos ama. Então isso traz uma direção, né? Traz um consolo, traz um caminho para nós seguirmos. Então aqueles relacionamentos da sua vida que têm te trazido dificuldades, te feito pensar,
talvez tenha te deixado triste, te deixado desanimado. Aqui é a instrução da palavra de Deus sobre como nós devemos nos portar, né? E a gente sabe que Deus, ele ainda termina esse texto dando o maior de todos os consolos, né? O Deus de toda consolação fala: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, né? O Senhor sabe como essa missão é difícil, o Senhor sabe como é difícil viver isso na prática, mas Ele está conosco, né? E é Ele próprio que faz a sua missão e o faz por meio de nós, né? Então, esse é o maior encorajamento que nós temos. Que você possa se lembrar disso, que você possa receber esse consolo do Senhor, sabendo que todos os seus relacionamentos foram planejados pelo Senhor. Cada pessoa que cruza o seu caminho na sua vida, Deus colocou ali para que você pudesse ser um instrumento, para que ela pudesse ser um pouquinho mais parecida com Jesus, para que ela pudesse ser impactada pelo amor de Jesus, né? Então que Deus te abençoe muito e continue trabalhando na sua vida. Um abraço, fica com Deus.